Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou falar sobre como criar o hábito de leitura. Desde criança, adolescente, eu já era uma leitora muito assídua e eu percebo que isso se deu em parte pelo fato de eu não ter tido um contato tão intenso com a tecnologia, com a internet, quanto os jovens, por exemplo, de hoje em dia. Então, eu já começo as minhas recomendações para que você crie o hábito da leitura, justamente dizendo para você trocar o tempo de tela por tempo de leitura. Eu sei que algumas pessoas têm muita dificuldade de se afastarem da rede social, às vezes por um dia, ou às vezes até por algumas horas, porque elas têm medo, entre aspas, de estarem por fora das notícias, do que está acontecendo no mundo. Tem até um termo muito interessante em inglês que se chama Fear of Missing Out, que é justamente esse medo de você estar por fora, de você perder o que está acontecendo, né? Trazendo para esse contexto da internet. E esse medo, ele é uma grande ilusão, porque as notícias, elas são muito voláteis. Quantas notícias, quantos fatos foram tidos como tão relevantes no começo do ano e que agora que a gente já está chegando no finalzinho do ano já não são nem lembrados. Então esse medo de você ficar por fora do que está acontecendo, ele é uma ilusão por conta dessa efemeridade das coisas que acontecem no mundo. Resumidamente, eu diria que mais de 80% do tempo que as pessoas passam diante das telas é inútil. É por isso que eu recomendo que você troque esse tempo que você passa nas redes sociais, no celular, por tempo de leitura, que vai ser muito mais benéfico. Esse tempo que você passa nas redes sociais absorvendo tantas notícias que daqui a 10 minutos, daqui a alguns dias, enfim, já não vão ser mais importantes, por esse tempo de leitura que vai ser de muito mais utilidade para o seu cérebro, né? Muitas vezes o tempo de tela acaba sendo uma dopamina barata. Segunda recomendação para que você crie o hábito de leitura é você escolher livros com temas do seu interesse. Digamos que você é uma pessoa que não gosta de música romântica, que não gosta de assistir filmes românticos, e aí você inventa de inserir o hábito da leitura na sua vida justamente começando por um livro de romance. Isso não faz o menor sentido. Ou digamos que você não gosta de filmes de terror e você decide começar o hábito da leitura justamente por um livro de terror. Se você não gosta desse gênero em geral, muito provavelmente em se tratando de literatura, você também não vai gostar. Então, busque por livros que tenham temáticas que despertem o seu interesse. Então, se você gosta de história, por que não escolher um livro que se passa no Egito Antigo, ou que tem esse contexto histórico? Ou se de repente você gosta de assistir documentários sobre investigação criminal, esse tipo de coisa, por que não pegar um livro de suspense, que tenha esse cenário de investigação policial e tudo mais? Terceira coisa, não desvalorize nem subestime a literatura ficcional. Eu tenho a sensação que algumas pessoas consideram a leitura como uma perda de tempo ou como algo até inútil. E uma parte desse grupo de pessoas enxergam que a leitura ela só é válida se ela te trouxer algum ganho material, concreto, ou ao menos a promessa de um ganho. Não é à toa que livros de autoajuda, livros com temáticas como Fique Milionário em não sei quantos dias, Faça negócio de sucesso ou esse tipo de coisa, estão sempre em alta. E nem sempre a leitura ela é utilitária, nem sempre a leitura ela precisa te trazer algum ganho material, financeiro, enfim. E associar a necessidade da literatura apenas a isso, a esses ganhos ou promessas de ganhos, faz com que o prazer da leitura seja tirado. E muito pior, faz com que a grande virtude da literatura, que é justamente exercitar o pensamento crítico, ampliar horizontes e etc., seja perdido. A literatura ela é muito mais do que uma ferramenta para aquisição de algo. Ela amplia horizontes, ela faz com que você tenha um senso de coletividade, ela te traz uma visão de mundo mais profunda, até mesmo uma visão mais empática da vida, né? De você conseguir enxergar o outro. Associar a literatura apenas à sua utilidade, e principalmente quando você associar a utilidade em termos financeiros ou em termos de você ter sucesso ou algo do tipo, é você limitar muito o poder da literatura. Por isso eu digo, não se limite a ler livros técnicos ou ler livros de autoajuda, porque a literatura ela é tão vasta, ela é tão ampla. Busque livros que exercitem a sua imaginação, o seu pensamento crítico, a sua reflexão.
Quarta recomendação, não precisa começar pelos clássicos. De repente você está iniciando o hábito de leitura agora e você pega, sei lá, um livro de Machado de Assis para ler, que tem uma linguagem diferente da linguagem atual. É provável que assim que você começar a leitura, você já vai desanimar. Eu não recomendo que você comece por livros com essa linguagem difícil ou livros até que precisem de mais atenção para você conseguir entender o que está sendo dito. Então, você começar, por exemplo, por Crime e Castigo, livros de Jane Austen, livros de épocas muito antigas, é muito provável que você desanime ou que a leitura seja muito arrastada e acabe sendo maçante, muito mais difícil do que precisaria ser. E, principalmente nesse início, a literatura ela não precisa ser difícil, né? Você tem que buscar, inclusive, que ela seja prazerosa, que ela seja tranquila. Se você entrou numa livraria, num sebo, por exemplo, e o que te atraiu foi um livro de histórias em quadrinhos, por exemplo, um livro de super-heróis, vá firme nessa leitura, sabe? Porque se é isso que te apeteceu, é isso que muito provavelmente vai te fazer permanecer dentro da literatura. Inclusive, é por isso que crianças que começam suas leituras por livros, por histórias em quadrinhos, por exemplo, são as que costumam levar a literatura para outras fases da sua vida, porque as histórias em quadrinhos, por exemplo, são de fácil leitura, tem muita ilustração. Na minha época de criança, por exemplo, eu comecei no mundo da literatura justamente com as histórias em quadrinhos. E se é isso que você, independentemente da sua idade, quer ler, vá em frente. Seja histórias em quadrinhos, fábulas, contos, poesia, não importa. O que importa é que a literatura, o tipo de literatura que você vai escolher começar, seja algo que te interesse, que seja tranquilo para você. Sexta recomendação, e eu diria que essa é uma das mais importantes, é a de que você entenda que nem sempre o livro ele vai te prender de primeira. Talvez você foi lá na livraria e aí você fez o certo, né? Você escolheu um livro de um tema que você goste, você não necessariamente começou com um clássico, você pegou um livro, uma literatura contemporânea que te interessou, mas você pega só uma opção. E aí quando você chega em casa, você vai lá, abre o livro e começa a fazer a leitura, e aquele livro, você passa uma página, 2, 3, e aquela história não te prende, você não consegue se conectar aos personagens. E essa recomendação, ela se divide em duas. Primeiro de tudo, não abandone o livro nas primeiras páginas se você não conseguiu se conectar, se o livro não te prendeu. Um livro é diferente de um filme. Muitas vezes você vai precisar ler algumas páginas a mais para você conseguir se conectar àquele universo que está sendo apresentado. Você ainda não sabe nada sobre aquele universo, sobre aqueles personagens. Então você precisa de um pouquinho mais de tempo para você conseguir começar a se importar com eles, para você começar a mergulhar no cenário que o escritor apresentou ali para você naquela história. Se você não se conectou com o livro de primeira, não vá logo abandonando a leitura. Tente mais algumas páginas, veja se a história desperta o seu interesse. Se não, se realmente você passou 10 páginas, 15 páginas, 20 e a história ainda você não gostou, alguma coisa na linguagem utilizada não te agradou, de repente o estilo do autor não te atraiu, enfim, qualquer coisa na história não atraiu a sua atenção, tenha outras opções. E é por isso que eu recomendo que você tenha mais de uma opção de livro, que você tenha pelo menos umas 2 ou 3 opções para, se caso uma leitura não te prender, que você possa tentar outra. Eu sei que nem sempre isso vai ser possível para todo mundo, né? Porque, infelizmente, livros não são tão acessíveis como a gente gostaria, mas se você tiver a possibilidade de ter mais de uma opção de leitura, o faça, sabe? Tem essa variedade para você poder escolher o que melhor atender a sua curiosidade, aquilo que mais te apetecer. E, por fim, faça amizade com outros leitores, né? Nas redes sociais você vai encontrar muitos grupos, muitas comunidades de leitores que são muito receptivos. Aqui no YouTube mesmo você vai encontrar diversos canais falando sobre livros e você pode se conectar com os leitores nos comentários. E eu até indico que você siga produtores de conteúdo literário de temáticas de livros que você goste. Então, por exemplo, se você gosta de livros de suspense, de mistério, ficção científica, eu recomendo muito a Duda Menezes. Se você gosta de romance, tem a Paula Alexandra, que fala muito sobre livros de comédia romântica.
Se você gosta de literatura mundial, os clássicos, os grandes nomes da literatura mundial, eu indico a Tatiana Feltrin. Tem também a Isabela Lubrano, que fala muito sobre literatura contemporânea. Então tem produtores de conteúdo literário para todos os gostos. E se você se conectar com essas pessoas, seja através dos vídeos ou nos comentários, né, com a comunidade literária, ou não necessariamente só aqui no YouTube, mas em outras redes sociais, se você buscar essa interação com outros leitores, com certeza você vai começar a mergulhar mais nesse universo e se interessar cada vez mais por literatura. E bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você quiser sugestão de alguma temática de livro, alguma sugestão específica, deixa aqui nos comentários, que pode se tornar o tema do próximo vídeo. E se você quer apoiar uma autora nacional, não deixe de conferir o link do meu livro, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. É um livro de contos muito leve e divertidos, se chama Conectados e Cancelados, e inclusive é o tipo de leitura ideal para quem está começando agora, para quem está entrando nesse universo literário agora, porque os contos são muito fáceis de ler, rapidinho você termina e você vai se divertir muito, com certeza vai dar algumas boas risadas. Então é isso, pessoal, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos e até o próximo vídeo.